paz, largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Oh, glória. Maravilha, Jesus. Oh, glória. Quem louvou ele? Renova, não sabe? Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de Ti. Necessita mais de Ti. Glória. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 3, versículo 16. Um evangelho central da Bíblia, né? O evangelho principal da Bíblia. João 3,16. Tem gente que já gravou até de cor salteado, né? Louvado seja o nome santo do Senhor. Evangelho segundo escreveu João, capítulo número 3, versículo 16. Quem achou aí? Aleluia. Ajuda, Jesus. Glória a Deus. Claro aí? Glória a Deus. Diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o teu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu vou falar e vocês vão repetir comigo. Amém? Amém. Porque Deus amou o mundo Porque Deus amou o mundo de tal maneira de tal maneira que deu o teu que Filho deu teu Filho unigênito, unigênito, para que todo que nele crê todo que nele crê não pereça, não pereça, mas tenha a mas vida tenha eterna. vida eterna. Vamos aplaudir Jesus? Aplauda Jesus. Senhor Jesus, enquanto a igreja, Senhor, ela te aplaude. Senhor, eu oro, Senhor, Pai, nesta noite, para que o Senhor abra os céus nessa noite, Pai. Usa a boca do pregador, Senhor, e envia a sua palavra, a qual o Senhor tem mandado, Senhor. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém? Amém. Louvado seja Deus, né? Então nós estamos aqui tentando levar a visão do pastor João Carlos Palharim, né, que é do encontro com Deus, né? Quando a gente olha, né, esse versículo é um capítulo chave, né, que Deus ele está entregando o teu Filho único, né, em prol da nossa salvação. Então, quando Jesus ele desce esse mundo, ele desce no ventre de uma mulher. João vai escrever lá no capítulo 1, versículo 14 do Evangelho de João, que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo se tornou carne e habitou entre nós. Quando nós entendemos essa palavra, nós vamos perceber que Jesus Cristo, ele veio a este mundo como um homem comum, um homem qualquer, 100% homem. Ele era 100% homem, e depois
da sua morte e ressurreição, ele se tornou 100% Deus, ele se tornou Cristo. Nós vamos ver isso registrado lá no livro de Mateus capítulo 1, versículo 23, tá? Quem tiver um exemplar e se puder abrir aí, pastora Beatriz, ajuda, né? Lê para mim o Evangelho de João capítulo 1, se eu não me engano, versículo 23, né? Que fala sobre o Emanuel. Louvado seja o nome santo do Senhor. Evangelho de Mateus capítulo 1, versículo 23. É bom para que a gente confira na Bíblia Sagrada, né? Em João ele fala que Jesus era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, né? E ali ele habitou entre nós. Mateus 1, pastor. Isso, Mateus 1, versículo 23. Isso, achou? Glória a Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor, né? Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Achou? Pode ir. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Amém? Amém. Quantos ouviram isso, né? Nós sabemos que a Virgem Maria, ela concebeu e deu à luz a um filho, e aquele filho foi chamado Emanuel, que traduzindo significa Deus conosco. Olha como é que Deus faz, olha como que, né, Deus fez para ter um encontro com o teu povo, né? Ele criou métodos para fazer com que o povo se encontrasse com ele, ou seja, tivesse encontro com ele. Vamos voltar no tempo passado, no tempo antigo, em Gênesis, nós sabemos que Deus criou o homem e a mulher, e Deus ele visitava o homem e a mulher, ou seja, ele tinha um encontro com aquele casal, né? À tarde, ele ia lá bater um papo, ele tinha um diálogo com aquele casal, mas por causa do pecado, isso foi destituído. Mas a vontade de Deus era tão grande, se aproximar da humanidade, que Deus ele não perdeu isso de vista. Deus ele foi levantando líderes no passado, como Noé, como Abraão, como Moisés, como Isaac, como Jacó, para poder tentar resgatar essa essência, ele poder chegar a ter um encontro de novo com o seu povo. Então Deus viu que isso não era possível, porque todos pecaram e destituídos foram e ficaram distantes da glória de Deus. Então o pecado acabou fazendo com que a raça humana se afastasse de Deus. Isaías chega a dizer, no capítulo 59, o que faz separação do homem e Deus é o pecado, e a iniquidade encobre seu rosto. Então Deus, vendo essa dificuldade, Deus ele estava lá no princípio com o Filho, Jesus Cristo, o Espírito Santo, e ali o que aconteceu? Eles criaram junto o ser humano. Então Deus ele criou ali a raça humana. Então Jesus, vendo aquilo, ele pediu permissão ao Pai para ser enviado. Perdão, por quê? Porque ele não via solução, ele não via quem podia a trazer essa essência de volta, a fazer com que as pessoas tivessem um encontro com ele de volta. Então ele resolveu enviar o teu filho, ele resolveu enviar o teu filho, e quando ele envia o teu filho, o propósito era o teu filho morrer naquela cruz, e pagar um preço de sangue, para quê? Para poder resgatar o povo de volta. Então antes de Jesus, ele quando veio a essa terra, nasceu o seu primo, chamado João Batista, e João Batista ele começa a preparar o caminho para Jesus Cristo. Só que quando João Batista vem, ele começa a criar um método de batismo nas águas, algo comum naquela época. Então, batizar o corpo, a matéria, lembrando que o batismo não salva ninguém, o batismo não salva,
O batismo simplesmente é um ato profético para que a gente possamos fazer aliança com Deus. É para poder sepultar a velha natureza e fazer com que ressurja uma nova natureza. Como diz, eis que as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Ou seja, João, ele batizava com águas, e João, ele vem falando com o povo de uma forma para que o povo pudesse tentar entender, só que o povo não assimilava, o povo não absorvia, o povo não entendia, porque João falava assim: olha, eu batizo com águas, mas vem um após mim, que eu não sou digno de desamarrar as sandálias dos teus pés. Ele vos batizará com fogo e com o Espírito Santo. Obrigado, Deus. Ele batizará com fogo e com o Espírito Santo. Então fica um ponto de interrogação na mente do povo. Qual é esse ponto de interrogação, irmãos? O ponto de interrogação que João, ele não cita o nome de Jesus, ele não cita o nome da pessoa que ia ser o Salvador, aquele que ia batizar com fogo e com o Espírito Santo, aquele que ia se entregar naquela cruz para poder morrer em nosso lugar, para poder nos libertar da maldição, nos lavar, nos remir. O que João fala? Eu batizo com águas. Repita comigo, João disse. Repita comigo, João disse. João disse: eu batizo com eu água, batizo com água, mas vem um após mim, mas vem após mim, que eu não sou digno eu não sou digno de desamarrar as sandálias dos seus pés. seus pés. Eles vos batizará Ele nos batizará com fogo com fogo e com o Espírito com o Santo. Espírito Santo. Quem pode aplaudir? Quem pode aplaudir? Aplauda Jesus. Aplauda Jesus. Então, meus amados irmãos, o que vai acontecer ali? João, ele não explica. João, ele está batizando, até que enfim chega alguém, Jesus chega ali, e Jesus, ele vai ser batizado pelo João Batista. Aí João olha para ele, se depara, e ele pede: me batiza, João, nas águas. Aos 30 anos de idade, 30 anos e meio, lá em Mateus relata isso, fala sobre a idade, né, quando ele foi batizado, aos 30 anos, por aí, né? E aí o que vai acontecer? João diz: eu careço de a ti, vem tu a mim. Jesus diz: deixai por agora, João, e é batizado. E na medida que João está batizando Jesus, ele vê uma visão de uma pomba descendo, representando o Espírito Santo naquele momento, e uma voz acima daquela pomba que dizia: este é o meu filho amado, a quem eu me comprazo. Ou seja, Deus, ele começa a entender que Jesus Cristo começou a tentar resgatar o povo, para que o povo voltasse a ter um encontro de verdade com Deus. Então Deus, ele já começa a falar: este é meu filho amado, a quem eu me comprazo. E João vê aquela visão, e logo após, Jesus, ele foi conduzido pelo Espírito, né, para ser tentado pelo diabo, tendo ele jejuado 40 dias e 40 noites. O diabo veio a tentar ele a todo momento, sabendo o diabo que Jesus estava com fome, não tinha se alimentado, e falou: olha, transforme essa pedra em pães. Jesus: nem só de pão viverá o homem, está escrito, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus disse: de toda a palavra que sai da boca de Deus. E o diabo transportou ele para a cidade santa e disse: tudo isso te darei, se me prostrar e me adorares. E Jesus vai dizendo: ao Senhor Deus adorareis, e só a Ele me prostrareis. E o diabo não desiste, o diabo transporta ele para o pináculo do templo e diz assim: ó, está escrito. Veja bem como o diabo é astuto. Está escrito que aos seus anjos dará ordem a seu respeito, para que não tropece em pedra. E Jesus diz: mas também está escrito, Satanás, que não tentarás o Senhor teu Deus. E no versículo 13 houve uma resistência.
foi o jejum. Jesus, presta atenção, Jesus está jejuando 40 dias e 40 noites, e o diabo não saiu com jejum. Existe palavras na Bíblia que diz: não se sai casta de demônios senão com jejum e oração, não é assim? E por que o diabo não saiu? Jesus jejuando 40 dias e 40 noites, porque a palavra também diz: resistir o diabo, ele fugirá de vós. Deus às vezes quer usar a nossa fé. Deus quer saber se a gente está afiado na palavra. Deus quer saber se a gente está de acordo com a palavra. Como o salmista diz: a palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Houve uma resistência sim, não foi somente com jejum, não foi somente com olhar e vigiar, mas foi através da palavra que Jesus venceu Satanás. E a Bíblia diz no versículo 13, que veio os anjos do Senhor e os serviram. Quem pode aplaudir Jesus? Quem pode aplaudir? Aplauda Jesus. Veio os anjos do Senhor e os serviram. Então Jesus agora, depois que passa por esse deserto, depois que o diabo foge dele, os anjos estão servindo, Jesus agora ele vai começar a preparar o seu ministério. Ele vai começar a orar no monte e a escolher os discípulos. E depois que Jesus começa a escolher os seus discípulos, ele começa a caminhar com os seus discípulos na terra. E ele vai estar fazendo o estágio com os seus discípulos. Ele vai estagiando. Então eles começam a ensinar sobre o batismo nas águas. E aí o que vai acontecer? Alguns dos discípulos de João diz que os discípulos, que Jesus batiza mais do que João. E Jesus e a Bíblia vai dizer em Mateus, se bem que não era Jesus, mas sim os seus discípulos. Preste atenção para que vocês não entendam, não seja confundido. Jesus não batizava ninguém nas águas. Quem batizava era o seu discípulo. Houve um questionamento: Jesus batiza mais do que João nas águas. E o texto vai dizer em Mateus, se bem que não era Jesus, mas sim os seus discípulos. Vamos aplaudir Jesus? Se bem que eram os seus discípulos. Então nós podemos perceber que Jesus estava se cumprindo. Jesus nunca batizou, nunca usou assim o batismo nas águas, que isso era para o homem. João disse: eu batizo com águas. Lembra disso? No começo? Mas vem um após mim, que não sou digno, desamarrar as sandálias de seus pés. Ele vos batizará com o quê? Com fogo e com o Espírito Santo. Só Jesus pode batizar. Só Jesus pode fazer o sobrenatural, meus irmãos. Nós fazemos o natural, mas quem pode fazer o sobrenatural se chama Jesus Cristo de Nazaré. Só Ele pode fazer e mais ninguém. Eu e você não podemos fazer o sobrenatural, mas Ele pode. Nós fazemos aquilo que é para nós fazer, irmãos. Nós trazemos, aquilo que precisa ser feito para fazer a obra do Senhor, a matéria, como dizimar e ofertar, como trabalhar na obra para que a fé cresça junto com as obras. É isso que a gente podemos, batizar nas águas. Mas o milagre só quem pode fazer se chama Jesus Cristo. Aleluia. E quando a gente encontra com Ele, o milagre acontece, meus irmãos. Deus não deixa ninguém sem o seu milagre. Deus, Ele faz o milagre na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer. E nós precisamos declarar isso, que nós temos que ter um encontro com Deus para que o milagre aconteça nas nossas vidas também. É isso que Ele quer. É isso que Ele quer. Então agora nós vamos perceber outra situação. No livro de Mateus, capítulo de número 16, Jesus agora está fazendo um discurso. Por que Jesus está fazendo um discurso, meus amados? Jesus está fazendo, eu estou todo arrepiado, eu estou sentindo a presença de Deus aqui nesse lugar. Na Shurikandará, Shurikantoquetecaio. Deus está presente aqui nesse lugar. Jesus agora ele está fazendo um discurso com os seus discípulos, porque João deixou ponto de interrogação lá atrás, lembra na hora do batismo? Que ele preparava o povo e dizia: vem um após mim. Ele não citou o nome,
Então as pessoas não conheciam Jesus, as pessoas não sabiam quem era Jesus, quem era o Cristo. Então Jesus vai fazer um discurso no capítulo 16, ele vai dizer assim: os discípulos estão à sua frente, a multidão está ali ouvindo, e Jesus diz assim: olha, por aí estão dizendo que eu sou João Batista, outro diz que eu sou o profeta Elias, outros diz que eu sou o profeta Jeremias, outros dizem que eu sou um dos profetas, mas quem pode dizer que eu sou? Pedro, tomando a palavra, diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus diz para ele: bem-aventurado és tu, Simão Barjona, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas tu acabou de ter um encontro com o Pai que está lá no céu. Oh, glória! Glória! Naquele momento Pedro teve um encontro com os céus, ele teve um encontro com Deus, e ele disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, tu és o nosso Salvador, tu és aquele que pode fazer um milagre, tu és aquele que pode levar a gente para morar no céu, tu és aquele que pode fazer o milagre acontecer na hora que tu quer, Senhor. Tu és o Cristo, tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo, igreja. Então Jesus ali, ele faz uma pergunta, e Simão Pedro, ele tem um encontro com Deus naquele momento. E quando ele tem um encontro com Deus, quando ele se liga com os céus, Deus revela para ele o segredo. Deus revela para ele o segredo aos pequeninos. Deus, ele fala para ele: olha, ele é o Cristo, ele é meu filho, ele é o Salvador da humanidade, ele é aquele que veio preparar o caminho para a salvação, ele é aquele que diz que ele é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por ele, só em Cristo a salvação, só ele pode fazer o que vocês precisam que aconteça, só ele, mais ninguém. Eita glória! Só ele. Glória a Deus! Só ele. Então nós podemos entender que a missão de Cristo, ela foi cumprida aqui na terra. Deus, no começo, ele conversava com Adão e Eva, ele tinha encontro todas as tardes com Adão e Eva, e isso se acabou. Mas Deus veio tentando de alguma forma a levantar líderes que falharam nas suas missões, e Jesus foi o único que foi perfeito, o único que não falhou, o único que não pecou, o único que obedeceu o Pai até a morte de cruz, o único que não rejeitou a morte. Ele falou: Pai, todavia não seja a minha, mas seja a sua vontade, se for possível afaste de mim esse cálice, por 3 vezes, mas ele obedeceu, irmãos, ele obedeceu, para que eu e você pudesse ter vida e vida com abundância, e ele está aqui nesta noite, esperando um encontro seu com Deus, para que o milagre possa acontecer nesta noite, e o milagre vai acontecer. Quantos creem nisso? Quantos creem nisso? Deus é o Deus do milagre. Jesus é o único que pode fazer o milagre. Nós não podemos, mas Ele pode, irmãos, e Ele quer fazer o milagre nas nossas vidas. Quem sabe hoje Deus não cumpre o propósito na sua vida, aquele milagre que você tanto espera. Quem sabe Deus, ele não marcou esse encontro comigo e você aqui nesta noite para fazer o milagre acontecer nas nossas vidas. Deus, ele é tremendo, meus irmãos. Deus, ele enviou a pessoa certa, a pessoa que poderia fazer o milagre, que através dele, Jesus Cristo, o Cristo, Filho de Deus, ele pode fazer o milagre, ele quer, e ele está aqui, e ele está perguntando para mim e para você: o que queres que eu te faça nessa noite? Ele está te perguntando: o que queres que eu te faça? Há algum problema que eu não posso resolver? Diz o Senhor. Lucas 1,37 diz: porque para Deus nada é impossível, tudo é possível ao que crê. Está escrito no Evangelho de João 11,
Versículo 25, ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Deus está presente aqui nesta noite. Glória a E Deus. Ele marcou encontro comigo e contigo nesta Glória a noite, meu irmão. Deus. Ele marcou esse encontro. Ele está falando aqui nesta noite. Ele está usando o lábio do pregador para falar aqui nesta noite. Hoje é dia de encontro com Ele nesta noite. Você não vai sair. O milagre vai ser tão grande que quando você sair daqui, você vai levar para sua casa, vai levar para o seu vizinho da direita, seu vizinho da esquerda, da frente e de trás. Você vai alcançar a salvação para os seus vizinhos. Se você crê, aplauda Ele, porque Ele merece. Então Jesus, Ele cumpriu a missão dele aqui na terra. Ele cumpriu o propósito. Ele ensinou. Ele se revelou para nós quem Ele era e quem Ele é. Então Ele quer fazer coisas grandes acontecer no nosso meio. Só Ele pode fazer, mais ninguém. O que é para a gente fazer, nós vamos fazer, né? Jesus, Ele agora morre crucificado, e entre ele 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. O da esquerda começa a rasurar no seu coração, começa a murmurar, e começa a falar: se tu és o Filho de Deus, desça daqui e salva-te a nós. O da direita vira e o repreende e fala: rapaz, nós estamos aqui porque merecemos, mas esse, ele é justo, ele não fez nada. Lembra que eu disse que no começo que o batismo não salva ninguém? O batismo é o cumprimento da palavra. Marcos capítulo 16, versículo 15, está escrito assim: ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Mas o batismo, aquele que pode se batizar tem que ser batizado pelas águas, porque é um ato simbólico. Mas tem pessoas que não tem tempo de ser batizado, como aquele ladrão da cruz. O que vai acontecer com aquele ladrão da cruz? Ele não foi batizado nas águas. Ele estava ali porque ele cometeu pecados, ele cometeu coisas terríveis e foi condenado à morte de cruz. E ele olha para Jesus, o Cristo, e ele diz assim: rei. E Jesus olha para ele e diz: sim, filho. E ele diz para Jesus: lembra-te de mim quando entrar no teu reino. E Jesus: já já estará comigo no meu reino, já já tu estará comigo no meu reino. Jesus sabia que não deu tempo daquele homem se batizar nas águas, mas Deus purificou. Deus teve encontro com ele naquela cruz do Calvário, no último minuto, no último suspiro. Houve encontro com Deus com aquele homem e ele foi transformado. Se você crê, aplauda o Senhor, porque ele merece. Aplauda ele. Jesus. Há pessoas que muitas das vezes eu vou explicar, não dá tempo dela ser batizada nas águas, mas o coração dela está voltado. Então Deus sabe. Então quando não há tempo, uma coisa é quando não há tempo, Deus assim, Ele usa de misericórdia e Ele acaba salvando aquela pessoa. Mas tem pessoas que às vezes não batizam porque não quer. E quando a pessoa não batiza porque não quer e ela morre, ela corre sérios riscos, como diz Marcos capítulo 16, 15: se não crer, será condenado. Não é assim? Então existem pessoas que às vezes não querem. Não querem. Uma coisa é quando a pessoa não quer, e outra coisa é quando a pessoa não tem tempo. Quem está entendendo isso aí? Amém. Então, quando a pessoa não tem tempo, Deus ele usa de misericórdia, porque Ele é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores. Aleluia. Ele pode fazer todas as coisas convém para Ele. Ele pode fazer aquilo que lhe apraz. Ele pode salvar o homem. Aquele que pensa que vai ser salvo pode não ser, mas aquele que pensa que vai pode não ser. Por quê? Porque nós precisamos ter um encontro real, um encontro verdadeiro com Deus. Se você crê, erga a tua
nós, glorifica, aplauda Ele, porque Ele merece. Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Amém. Então eu vou fazer a oração aqui. Louvado seja Deus. Continua aí, Pedro. Vou fazer a oração. Gostaria que os irmãos colocassem de pé, né? Vou fazer conforme o João, né? O nosso amado líder, o pastor Paulo orientou, né? O João Carlos Palharim, né? A gente vai enxugar aqui algumas coisas, né? E eu vou pedir para que você coloque a mão sobre a tua cabeça, né? Você vai colocar. Tem óleo ungido aí? Tem. Senhora, né? Por gentileza, para ungir. Tá. Pastor Paulo pediu para estar ungindo. A gente vai orar pelas nossas vidas agora, né? Louvado seja Deus. E vamos clamar nesse momento, né? Fica aí, criança, que a gente vai orar por vocês também, tá bom? Fica aí na posição para vocês receberem a oração. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Bendito seja o nome santo do Senhor. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. A senhora pode ungir, por gentileza, tá? Pode ungir, toma essa liberdade. Evangelista da casa, matriarca, minha mãezona, glória. Hoje todos aí, por favor, evangelista da casa. Deus da glória, nossa matriarca. Glória a Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Oh, glória. Evangelista, hoje Agora vamos aqui. vamos louvar, louvado seja o Senhor, para encerrar, né? Louvado seja o nome do Senhor. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar como pedrador sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Digo assim, aleluia, aleluia. Coloque a mão sobre a sua cabeça. Louvado seja Glória a Deus. Deus, aleluia. Vamos começar a orar. Louvado seja Deus. Senhor Deus, Senhor meu Deus e meu Pai. Repita comigo, Senhor meu Deus e meu Senhor, Pai. meu Deus, Oh, meu Deus, meu Nós Pai. estamos com as mãos estendidas sobre a nossa cabeça. sobre a nossa cabeça. E nós cremos Nós queremos que há poder, e há poder, há unção, a unção, a unção que despedaça o jugo. os pedaços. Nós cremos Nós queremos que esta unção que essa unção representa representa o Espírito Santo de o Deus. Espírito Santo de Deus. E nós cremos Nós cremos que somos abençoados. somos abençoados. Sairemos aqui abençoados. Seremos aqui abençoados. Seremos mais abençoados. Seremos mais abençoados. Porque somos mais do que Mais vencedor do que vencedores. em Cristo Jesus. Cristo Jesus. Agora eu vou fazer a oração. Senhor Deus, estamos aqui na sua presença. Somos dependentes e carentes de Ti, meu Pai. Senhor, por isso nós pedimos a Ti toda praga rogada contra nossas vidas, toda praga rogada contra a vida do Teu povo, todo tipo de enfermidade, osteoporose, artrite, bico de papagaio,
nevralgia, dor de cabeça, sinusite crônica, dor de dente, dor de ouvido, dor nos rins, dor nos ossos, na pele, na carne, nos nervos. Senhor, começa a visitar nos rins, no intestino grosso, intestino delgado, no coração, no fígado, Senhor, na traqueia. Senhor, começa a ungir, Senhor, a vida dos teus filhos, que todo espírito de enfermidade batam em retirada, Senhor, porque o Senhor naquela cruz liberou uma palavra, Senhor, que o Senhor, Pai, nos sarou, sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. Então sara o teu povo, Jesus, nesta noite, porque hoje é noite de encontro com o Pai, hoje é noite de encontro com Deus. Então faça isso em nome de Jesus. Aplauda Jesus, amém? Agora vamos ver o que eu aprendi, né? Eu vou precisar abrir os braços, né, para encerrar. Glória a Jesus. Vamos ver o que eu aprendi, né? Louvado seja Deus, né? Que o Senhor, quando eu falar, vocês falam assim seja, amém? E oferta, pastor? A oferta? Quem trouxe a sua oferta para a casa do Senhor? Isso. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Foi bom. Obrigado, meu querido. Louvado seja Deus. Lá em Lucas 6, 38, está escrito o seguinte: dai-vos e vos será dado, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, vos deitarão o vosso regaço. Ou seja, com a medida que vós medires, hão de medir a vós também. A obra de Deus, ela cresce com 3 F: F de fé, F de finança e F de fidelidade. Nós vamos estar nesse momento ofertando a casa do Senhor. Louvado seja o nome santo do Senhor. Nós vamos estar ofertando. Vou pedir a pastora Beatriz para me ajudar aqui. Tirar a ofertinha aqui também, pastora Beatriz. Amém. Glória a Deus. Fica abaixo da ofertinha aqui. Coloca ali para mim, por favor. Glória a Jesus. Coloca aí. Vou botar na arca. Louvado seja Deus. Amém? Todos ofertarem, diga amém. Assim seja. Glória. Aleluia. Glória a Jesus. Esse é o melhor momento, vocês sabem? É o melhor momento, porque é o momento que Deus prova a nossa fé para com Ele, porque Ele não precisa do nosso dinheiro, nós que precisamos. E quando nós fazemos isso, Ele abre as janelas do céu e derrama uma bênção tal que nela devia a maior bastância, e por causa de vós, o Senhor repreenderá o devorador para que não consuma o fruto da terra ou o fruto da vida do campo. Então esse é o melhor momento. O devorador, ele não sai com jejum com oração, ele só sai com fidelidade, ele só sai com a fidelidade, ou seja, a pessoa dizimando ou ofertando. E nós sabemos que a oferta usada, ela tem que ser maior ou igual ao dízimo, como diz, né, nosso pastor amado João Ribe Palharim. Ela tem que ser igual, né, ou maior a oferta usada, né? Mas Deus conhece o nosso coração. Se você não trouxe sua oferta, você hoje é uma oferta viva. Você da mesma forma será abençoado, amém? Amém. O Senhor nos leve em paz para os vossos lares, enquanto no teu infinito e eterno amor, não somente hoje, mas para todo sempre. Traga todas essas bênçãos para você. Se ame, se valorize, se queira bem, receba o meu abraço, o abraço de cada obreiro, obreira, cooperador, pastor e pastora que vão fazer parte, ou fizeram parte dessa obra. Agora aperte mais apertado. Esse é o abraço do Senhor Jesus. Diga palavras de amor, diga o quanto ele é importante na sua vida. E que a graça do nosso único, suficiente, exclusivo e eterno Senhor e Salvador Jesus Cristo, grande amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e consolação do Espírito Santo, seja com você, meu amado e minha amada, não somente hoje, não somente agora, mas para todo sempre e eternamente. Você que crê, diga bem alto, bem forte: assim seja! Viva Jesus! Está encerrado mais um encontro de paz e vida. Vai na paz, vai na bênção e a
Porque existem coisas que é só você e Deus e mais ninguém. Sinto o Espírito Santo te abraçando nessa noite. Oh, aleluia! Não conte teus maiores sonhos a ninguém. Não mostre sua ferida para quem não tem remédio pra curá-la e forças para te erguer. O quê? Não, não. Não se lamente para quem quer ver tua dor. Não mostre sua fraqueza aos inimigos seus. Mostre só pra Deus. Não chore para quem não sabe decifrar a lágrima de sofrimento em teu olhar. Existe um lugar que é próprio para isso. É você e Deus, é no altar. Quando eu contei os meus sonhos para alguém, me disseram são grandes demais pra você. Quando falei onde queria chegar, me disseram pare por aqui, não vale. Mas com Deus foi bem diferente. Ele me disse vai em frente, eu contigo estou. Quando eu senti medo de seguir, Ele disse Leandro, prossiga, eu te fiz pra ser um vencedor. Desde então eu nunca mais me limitei. Eu guardei no coração as palavras de Deus. Descobri que os planos dele para mim são muito maiores que os meus. E agora? Eu vou chorar pra Deus, vou contar tudo pra Deus. Vou fechar a porta do meu quarto e ficar a sós, só Ele e eu vou mostrar pra Deus todos os sonhos meus. Tudo em seu altar eu entregarei. A partir de hoje é Deus e eu e mais ninguém. Lugar de rasgar a alma é na presença de Deus. Não desabafa no Facebook não. Faz o que Mateus 6:6 diz. Entra no quarto, fecha a porta e conta tudo pra Ele. Conta em segredo, porque publicamente Ele vai te honrar. E hoje eu sou igual criança mimada. Não pisa em mim porque eu conto tudo pro meu pai. Eu conto, eu vou chorar pra Deus, vou contar tudo pra Deus. Vou fechar a porta do meu quarto e ficar a sós com Deus. Só Ele e eu vou mostrar pra Deus todos os sonhos meus. Tudo em seu altar eu entregarei. A partir de hoje é Deus e eu e mais ninguém. A partir de hoje é você e Deus. E não se fala mais nisso. Oh, glória.